Mas vamos começar por estes planos, com Trump aqui a falar numa supervisão norte-americana da Venezuela que pode durar anos. O que é que está previsto acontecer? Que etapas são essas que foram de resto enumeradas nas últimas horas também por parte de Marco Rubio? Muito boa tarde, Janete. Boa tarde aos senhores telespectadores. De facto, Marco Rubio está aqui a fazer o papel de decifrador, como eu já disse, ou de explicador. Quer dizer, Donald Trump faz as afirmações e depois Marco Rubio explica-as. Explica-as de forma a que a imagem dos Estados Unidos não fique muito dilapidada na arena internacional. Essa é que é a razão. Este plano de Marco Rubio, que Marco Rubio explicou, contempla três fases, mas verdadeiramente ele depois, quando confrontado com as perguntas, disse estas fases podem sobrepor-se. O que significa que a grande verdade é que os Estados Unidos prepararam muito bem a operação militar, não acautelaram minimamente o dia seguinte. E como não acautelaram, estão agora a fazer, a posteriori, o plano para a ocupação da Venezuela. O que é que nós podemos dizer sobre este elemento? Primeira questão, o plano parece que os três momentos deveriam ser as três fases que já sabemos que não serão, repare, porque, por exemplo, o plano para Gaza também tinha três fases. É a história dos Estados Unidos. E depois os acontecimentos acabam por naturalmente alterar a ordem das coisas. Mas aqui falamos de uma intenção de estabilização, recuperação e transição. Vamos começar pela estabilização. Sim. O que é a estabilização? Os Estados Unidos tomam conta de todo o petróleo da Venezuela. E tomam conta porque a Venezuela tem muito petróleo armazenado, mas devido a estar sitiada pelos Estados Unidos, não o pode exportar, não o pode escoar e não tem mais capacidade de continuar a armazenar. O que é que Donald Trump diz? Vamos escoar esse produto. Através do quê? Através dos Estados Unidos. E é evidente que pode continuar a haver produção, porque, entretanto, já há espaço para armazenar e nós continuaremos a escoar. E o dinheiro daí proveniente, esse é um dado importante. O dinheiro daí proveniente vai ser utilizado, depois de tirarmos a parte da nossa despesa, vai ser utilizado para o bem dos venezuelanos. E qual é o bem dos venezuelanos? Vão comprar produtos aos Estados Unidos. Significa... Os Estados Unidos estão sempre no topo das prioridades. O transacionalismo é isto. Sim. Significa o quê? Os Estados Unidos dizem, a partir daí, somos nós que controlamos os produtos que a Venezuela pode comprar. Precisa de produtos agrícolas, claro. Precisa de, por exemplo, de medicamentos. Obviamente, vai comprar a quem? Aos Estados Unidos. E Donald Trump pôs com letras maiúsculas, com letras capitais, apenas. Significa, somos nós que decidimos. E este dado é um dado importante. Depois percebemos, por exemplo, o secretário de Estado de Energia perguntaram quanto tempo é que ficariam lá, por exemplo, esta exploração norte-americana do petróleo da Venezuela. Disse, indefinidamente. E indefinidamente é um advérbio de modo que de modo nenhum nos pode explicar até quando é que é. Portanto, remete-nos para a posteridade. Sim. Depois, o que é que acontece? Qual seria a segunda fase? A segunda fase, que se chama a recuperação da Venezuela, era quando as empresas norte-americanas e outras empresas que os Estados Unidos autorizassem pudessem regressar à Venezuela. Mas essas empresas já começaram a fazer exigências. Disseram que só podem regressar se houver condições de segurança, se houver também garantia. As empresas... Coisa que parece não existir para já. Não há, e as empresas, a grande verdade é que movem-se pelo lucro, e como se movem pelo lucro, precisam de condições de segurança e precisam também de ter garantido o seu investimento. E para garantirem esse investimento é preciso, portanto, que os Estados Unidos protejam os interesses também destas companhias. E então o terceiro é que seria a transição do poder. Era aí que os Estados Unidos entregariam o poder. O que quer dizer que este atual governo da Venezuela, da presidenta interina, é um governo que é um governo colaboracionista. E, entretanto, a administração norte-americana já viu quem é que são os grandes anticorpos, porque há também outras personalidades do regime, outras pessoas em posições-chave do regime que também têm processos de crime. Que já estão identificadas. Já estão identificadas. E o Ministro do Interior é uma delas. E o Ministro do Interior, portanto, o Diosdado Cabello, o que é que acontece? Já foi avisado.
E já foi avisado que ele começou a tentar que estes coletivos, que estes círculos bolivarianos viessem para a rua e manifestassem repúdio pela presença norte-americana. E já foi avisado, ou apoia o governo de Delcy Rodrigues, que é colaboracionista com os Estados Unidos, ou verdadeiramente sucede-lhe o mesmo que sucedeu a Maduro, vão também capturá-lo ou vão matá-lo. Pois, portanto, bem, ao mal acontecerá. Acontecerá. O que é que Isso coloca-me aqui esta questão. Delcy Rodrigues diz que a Venezuela está aberta a relações energéticas com benefícios mútuos. A questão, e sendo este um dos pontos principais, esta conjugação de interesses, de facto, é possível, é viável? Delcy Rodrigues é uma presidenta interina, mas nós podemos dizer que é alguém a tempo. E é a tempo muito curto, a prazo muito curto. E porquê é que é uma liderança a prazo muito curto? Precisamente está lá porque os Estados Unidos não tinham ninguém para colocar numa perspectiva colaboracionista, de aceitar tudo. Ela é, neste momento, em português da nossa rua, um pau-mandado. O que é um pau-mandado? É alguém que se limita a pôr em prática as diretivas que recebe dos Estados Unidos. Portanto, quem lhe dá todas as ordens é a administração norte-americana. E percebemos também, claramente, que ela não tem margem de manobra. E isto vai, a situação social pode gerar aqui grandes problemas. E porquê? Porque já percebemos que os diretivos começam a manifestar-se, que há pessoas no regime que são contra a presença norte-americana. E nós percebemos também claramente que esta presença norte-americana, neste momento, é inevitável, mas por outro lado, é uma presença que está a proteger e a desproteger. Eu chamo isto uma proteção desprotegida. E o que é uma proteção desprotegida? É que quem está a sitiar a Venezuela são os Estados Unidos. E quem promete escoar o crudo da Venezuela é os Estados Unidos. Portanto, significa que o mesmo que sitia é o mesmo que abre a porta para a exportação. Mas atenção, já disse claramente que esta exportação não é para onde querem, é para onde os Estados Unidos quiserem. O que quer dizer que, a nível internacional, a Venezuela está a deixar de ser um Estado soberano e depois, quando falarmos da Groenlândia, perceberemos o que é que há de comum entre a situação na Venezuela, que era um Estado soberano, e a Groenlândia, que não é um Estado soberano, mas parte de um Estado soberano. Nessa lógica de atuar de Donald Trump, do quero, posso e mando, e também a reboque da política expansionista que está a levar a cabo e pretende continuar a exercer, os Estados Unidos e o próprio Departamento de Energia dos Estados Unidos, aliás, peço desculpa, o próprio Donald Trump, assim é que foi, veio a anunciar um aumento em 50% do orçamento de defesa dos Estados Unidos face à conjuntura global, turbulenta e perigosa. Isto ajuda-nos a fazer aqui a ponte para planos que estão em vista, e nomeadamente a Colômbia. Já parece ter havido uma conversação entre os dois presidentes, Gustavo Petro e Donald Trump. Está a ser preparado também um encontro na Casa Branca, em Washington, para os próximos tempos. O que é que difere o caso da Venezuela do caso da Colômbia? Donald Trump percebeu claramente que aquilo que ele chama a sua doutrina, e que afinal de contas não é mais do que tacitismo, acaba por ter vários focos na América Latina e não só. E percebe que, não tendo a situação ainda da Venezuela sob controle total, porque estamos, portanto, no início da primeira fase do plano de 3, não lhe interessa também levantar outro problema com a Colômbia, porque a seguir à Colômbia provavelmente virá o México. Porquê? Porque nós temos de perceber que o elemento do narcotráfico, os três principais países produtores de cocaína são a Colômbia, a Bolívia e o Peru. E o escoamento, a entrada nos Estados Unidos, faz-se essencialmente pelo México. Então significa que Donald Trump já percebeu claramente que a situação na Venezuela ainda não está devidamente consolidada para poder abrir uma nova frente de batalha na Colômbia. E então sabe que na Colômbia o regime é igual ao da Venezuela. É o populismo socioeconómico. Mas há outras dificuldades que enfrentaria em caso de uma ação semelhante? Acabaria por ter de dividir o seu esforço
militar por duas partes. E repare, esta proteção, Donald Trump neste momento tem 40% de nível de aceitação nos Estados Unidos da América. Como ele não vai ser candidato no próximo ato eleitoral, podia dizer-se, não interessa. Interessa. Porque é que interessa? Porque para o narcisismo dele, 40% é ofensivo. Mais do que isso, há um dado para ele é muito importante. Apenas 1 em cada 3 norte-americanos concordam com a operação como foi feita na Venezuela. E significa que se 1 em cada 3 apenas concordam, significa que 2 discordam. E isto explica-nos que ele percebe que a sua imagem começa a ficar muito dilapidada também no plano interno. E, portanto, também acaba por fazer essa gestão dos acontecimentos. Está a gerir e está a tentar que uma coisa de cada vez. E repare, há um dado muito importante. Nós dizemos que os norte-americanos votam muito em função da política interna. E votam muito aquilo que se chama o órgão mais sensível para o norte-americano é o bolso. E como é o bolso, significa que votam de acordo com os seus interesses económicos. Ora, neste momento a inflação já está à volta dos 3%. É alta. A taxa de desemprego é muito alta. Então, o que é que já Donald Trump e a administração já explicou? Cuidado. Quanto é que vai custar a nossa intervenção na Venezuela e agora gerirmos a situação na Venezuela? Não nos vai custar nada. E até vamos ter lucro. Isto é para o mercado interno, é para o votante interno dos Estados Unidos. Para explicar o quê? Que verdadeiramente ele está a fazer estas operações no exterior para garantir a segurança e também a segurança por causa do narcotráfico e do narcoterrorismo, mas também o bem-estar e a criação de empregos no interior. É aqui há uma mistura da política externa com a política interna. E Donald Trump nisso, apesar dos seus slogans, apesar de vez em quando parecer que há imprevistos que ficam descontextualizados, não. Tudo nele é pensado. Tudo nele é trabalhado. E quando a mensagem não passa bem, pois Marco Rubio acaba por explicá-la.